Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos das sessões doutrinárias do Grupo Espírita Sebastião. Nosso tema de hoje fala sobre o mundo dos espíritos, um estudo que se encontra no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, nas questões 84 a 92, no livro A Gênese, capítulo 3, e no livro O Céu e o Inferno, capítulos 8 e 9, todos de Allan Kardec. Esse é um tema que me agrada muito de falar, porque ele fala sobre o nosso lar, porque é de lá que viemos e é para lá quando iremos, quando deixarmos esta vida de encarnados. Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, nos diz que o mundo espiritual é preexistente e é o mundo original, eterno e que sobrevive a tudo. E mesmo que o mundo corporal não existisse ou deixasse de existir, isto não alteraria a essência do mundo espiritual. Foi lá, neste mundo, que nós deixamos nossos amigos, nossos entes queridos e nos lançamos nessa aventura que é o mundo corporal por meio da encarnação, a que todos que ainda não atingiram a perfeição estão submetidos. Digo aventura não no sentido de ser algo irresponsável, mas no estrito sentido da palavra, porque aventura significa lançar-se no desconhecido. E é exatamente isto que o mundo corporal para nós representa quando aqui chegamos, porque ao reingressarmos nele, perdemos temporariamente a recordação do que fomos, de onde viemos e não sabemos o que iremos encontrar pela nossa frente. Trazemos conosco apenas nossa evolução espiritual, que já esteja consolidada, e com ela nos utilizaremos do nosso livre-arbítrio para decidirmos que caminhos tomarmos e o que fazermos frente aos obstáculos que se apresentarão para nós, sejam eles de relacionamento pessoal ou de aquisição de novos bens morais e intelectuais. Mas a nossa conversa de hoje não é sobre reencarnação, e sim sobre o mundo dos espíritos. O que é esse mundo? O mundo dos espíritos é uma dimensão onde vivem todos os espíritos quando não estão encarnados. E como nós sabemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes para, através de suas escolhas, irem trilhando seus caminhos evolutivos e nos muitos mundos que existem. Ora, da primitividade do início da, do ingresso no mundo como espíritos, desta primitividade à perfeição moral, há muitos estágios e, consequentemente, muitos mundos para abrigar esses espíritos, de acordo com o estado evolutivo que se encontrem. E foi isso que Jesus quis nos explicar quando falou que há muitas moradas na casa de meu pai. Allan Kardec reuniu os espíritos por estágio evolutivo em três grandes ordens, apenas como um meio didático de compreensão,
pois não há nenhuma rigidez extrema entre essas ordens, né? Existem estágios transitórios entre uma e outra. Então, Kardec reuniu eles nas seguintes ordens: a ordem dos espíritos imperfeitos, que são aqueles onde há predominância da matéria sobre o espiritual, ou seja, onde há predominância do interesse sobre as coisas materiais em detrimento do interesse pela aquisição de bens espirituais. A ordem dos bons espíritos, que são aqueles que já enxergaram que a espiritualidade se sobrepõe à materialidade, que o que precisamos adquirir são bens espirituais e não materiais. E a última ordem, a ordem dos espíritos puros, que já encontraram a perfeição moral. Mas em cada uma dessas ordens há subdivisões que correspondem às diferentes e diversas características individuais de cada espírito. Esses mundos, à exceção dos mundos onde vivem os espíritos que já atingiram a perfeição, são dimensões vinculadas a orbes materiais, onde esses espíritos irão reencarnar periodicamente para complementarem suas evoluções espirituais, como vimos quando estudamos os objetivos das reencarnações e da própria encarnação. E quem determina onde os espíritos habitarão quando não estão encarnados? Deus, de acordo com o comportamento que tiveram? Claro que não. Não é Deus quem premia ou castiga os espíritos, determinando onde irão viver. Essa determinação se dá exclusivamente por atração espiritual. Então, ao desencarnarmos, iremos habitar um local onde lá estão espíritos semelhantes a nós em evolução espiritual. Não existe a possibilidade de termos um determinado tipo de evolução espiritual e irmos habitar algum local onde os espíritos que lá estão têm uma evolução espiritual maior do que a nossa. Mesmo que lá estejam espíritos queridos, entes amados, que intercedam a nosso favor para este fim. Não existe essa possibilidade, porque a locação do espírito se dá por atração espiritual. O que pode sim é esses espíritos entes queridos que já estão num nível de evolução superior ao nosso optarem por viver em mundos abaixo de sua evolução espiritual para que ali possam auxiliar, alavancar a evolução espiritual de seus entes queridos, o que é uma tarefa de renúncia e amor. O mundo espiritual, vinculado ao planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas, é um mundo espiritual de espíritos imperfeitos. Mas dentro desta imperfeição há diversos nuances, como nuances há na habitação desses espíritos. A literatura espírita é rica na descrição desses locais, muitas vezes denominados por colônias espirituais, que abrigam espíritos de acordo com suas características. Nós temos descritos locais ditos colônias espirituais
que são destinados ao recebimento e ao tratamento inicial de espíritos que deixaram o corpo físico ainda na terra infância ou como bebês e que ali são abrigados até que possam retomar a sua plena consciência como espíritos e aí sim poder retomar a sua forma ou aparência original. Temos também descrição de colônias que abrigam espíritos que se ocupam com as artes, como a música, as artes visuais, a literatura e outras artes. Temos também colônias que não estão em locais fixos e por isso são chamadas de transitórias, porque funcionam como verdadeiros hospitais de emergência que atendem aqui ou ali onde haja a maior necessidade. Temos também colônias que abrigam espíritos voltados ao desenvolvimento da ciência. E temos colônias semelhantes às nossas cidades aqui do mundo material, onde vivem muitos espíritos com diferentes especificidades de trabalho, e temos colônias ainda vinculadas à Terra, que abrigam espíritos dedicados à prática do mal. A fim de ilustrar esse nosso estudo, eu trouxe aqui alguns exemplos desses locais que estão descritos na literatura espírita e nós vamos descrever 5 desses locais de habitação de espíritos desencarnados, sendo 4 deles vinculados ao planeta Terra e um que é um mundo habitado por seres superiores. Dos mundos vinculados ao nosso planeta, nós vamos descrever 2 que estão em locais onde o espírito André Luiz, em suas obras, denominou como trevas, locais destinados exclusivamente à prática do mal. Vamos descrever uma colônia no chamado umbral inferior, onde há predomínio do mal, mas já existe alguma tendência ao abandono dessa prática, e um no umbral dito mediano. Eu vou pedir licença para ler trechos de livros que ilustram esses locais. Sei que a leitura às vezes se torna uma coisa enfadonha, mas ela aqui tem 2 objetivos. Um é apresentar para aqueles que não conhecem, nunca leram, nunca tiveram oportunidade de saber esses locais. E o outro que é estimular que as pessoas que estejam interessadas nesse assunto procurem esses livros, porque lá encontrarão a descrição completa, assim, com muitos detalhes e de como é a atuação dos espíritos nesses locais. Eu separei apenas alguns trechos que, como disse, vão dar uma pálida ideia, mas que com esta pálida ideia nós já conseguimos conversar e entender a diferença entre eles. O primeiro local que nós vamos descrever, ele está descrito no livro Do Outro Lado do Espelho, do espírito Inácio Ferreira, psicografia de Carlos Bacelli. Esse livro é um livro muito semelhante ao livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, que é amplamente conhecido. No livro Do Outro Lado do Espelho, o espírito Inácio Ferreira, que foi um médico mineiro que voltou para a pátria espiritual há bem pouco tempo, ele descreve a sua experiência ao desencarnar e os seus primeiros passos no aprendizado, né, do trabalho de resgate, de auxílio a espíritos menos evoluídos do que ele. Então, a descrição é a seguinte: vamos procurar nos
prestar atenção nos detalhes dessa descrição. Começa assim. Ali, no interior do brejo, o solo se abria como se nos oferecesse uma passagem secreta para o interior da terra. Não havia vestígio de claridade, a não ser o da tocha que nosso amigo carregava. Descíamos como por um barranco íngreme e escorregadio, em quase tudo lembrando as trilhas estreitas de uma caverna. À medida que avançávamos por aqueles labirintos, insetos pululavam em profusão e répteis de espécies desconhecidas se arrastavam pelo chão. Aqui, esclareceu Odilon, nosso instrutor, os princípios espirituais dos répteis e insetos se concentram como se fosse uma estufa gestatória do interior da Terra, para depois ganharem corpo na superfície. E quando morrem, são novamente atraídos para cá, onde suas experiências caracterizam um planeta inferior como o nosso, pois nos mundos adiantados eles não existem. Caminhamos mais alguns metros e nos deparamos com uma cena dantesca. Vários homens e mulheres completamente nus, sendo espancados e seviciados em meio à espessa cerração de fumaça. Igualmente nus, com membros sexuais expostos, estavam aqueles que se autodenominavam lagartos, entre aspas, pois era assim que eram chamados os subordinados do grande dragão, chefe daquele local. Quase todos homens que chicoteavam e se prevaleciam da fragilidade de suas vítimas. Você agora é meu, inteiramente meu, gritava um deles, arrastando um rapaz pelos cabelos. Esperei muito tempo por isto. Você é minha recompensa, o meu objeto de prazer. Não, gritou o moço. Tenha compaixão. Eu não quis traí-lo. Fui fraco. Não resisti ao dinheiro que me foi oferecido. Não me fale em compaixão. Deixei tudo por você e fui apunhalado pelas costas. Próximo dali, uma lagarta, entre aspas, que também era uma servidora do grande dragão, se enroscava à semelhança de uma serpente no dorso de um homem que parecia desmemoriado. Você me pertence. Passaremos assim a eternidade. Eu beberei suas energias todos os dias. Por sua causa, fui para as sarjetas e me prostituí. Impossível descrever todo aquele festival de sodomia e promiscuidade. Saindo daquela ampla abertura que ficava na confluência de várias cavernas, caminhamos por uma trilha e, após seguirmos por quase 500 metros descendo, deparamos com algo que era a réplica do inferno, conforme a mente humana criou e recriou por vários séculos. Sem que se dessem conta de estarem por nós sendo observados, os demônios, entre aspas, com todas as características que fomos capazes de concebê-los, inclusive com patas, chifres e tridentes nas mãos, dançavam em torno de imensos caldeirões ferventes, torturando suas vítimas. Socorro! Piedade! Como pude acreditar na existência do céu e tomar o caminho do inferno? Estou queimando, no entanto, as labaredas não me consomem. Cada minuto aqui é uma eternidade, gritava uma das vítimas. Odilon, mais uma vez, veio em nosso socorro, esclarecendo. Existem centenas de réplicas semelhantes a esta no interior da Terra,
sob o espaço geográfico de quase todos os países. Várias mentes, pensando na existência do inferno, terminam por dar-lhe forma. Depois da morte do corpo, seremos remetidos para o endereço de nossa preferência moral. Agora eu vou ler um outro trecho de um outro livro que se chama Legião, que foi ditado pelo espírito Ângelo Inácio, que é uma psicografia de Robson Pinheiro, que também descreve um desses locais de trevas. Começa assim. O lugar era incrustado no interior do planeta. Embora não soubesse dizer a distância exata, pois foi necessário que descêssemos vibratoriamente em direção às profundezas abissais, o fundo do oceano fora há muito ultrapassado, até que pudéssemos avistar a zona que procurávamos, um imenso complexo de atuação dos cientistas das sombras, localizado em região onde a luz do sol não poderia chegar. Aquelas eram regiões de difícil acesso, inóspitas mesmo para aqueles de equipes espirituais habituadas, porque a matéria astral parecia se aglomerar de forma especial. As moléculas e os átomos que a compõem aglutinam-se, comportando-se de maneira idêntica a uma nuvem de poeira num redemoinho, fazendo com que muitas vezes sejam observadas reações violentas na natureza extrafísica que lembram fenômenos como as tempestades de areia ou os tsunamis. Em um ambiente de energias e fluidos tão densos, a volitação não é possível, mesmo considerando a força mental e o poder de irradiação do pensamento de algumas entidades experientes. Fortalezas, armadilhas, covis e antros dominados por seres ardilosos e experientes na arte da guerra são encontrados aqui e acolá, além dos redutos governados pelos chamados donos do poder, chefes de legiões e seus subordinados. De repente, uma torre fora avistada, indicando ser o local de acesso ao interior do complexo. A construção em si causava uma impressão ameaçadora. Sua estrutura consistia de um material semelhante ao granito negro. Nos arredores da edificação, o ambiente parecia intocado. Nada sugeria, inclusive, que outros espíritos, além dos cientistas, houvesse povoado esse lugar inóspito, resguardado pela profundeza inatingível a espíritos comuns. Havia ali uma enorme quantidade de cavernas que foram revestidas por algum tipo de substância modificada da matéria astral original. O revestimento das rochas parecia ter sido elaborado com a função de proteger ou barrar eventuais radiações emanadas das profundezas, talvez de algum material radioativo. Essas cavernas eram subdivididas em salões circulares e outros retangulares, nos quais encontramos armações sobrepostas e alinhadas lado a lado, como se fosse um depósito ou uma espécie de almoxarifado, onde eram guardados aparelhos importantes para o trabalho desses cientistas. Ao ingressarmos nas instalações, vimos-nos em recinto de proporções gigantes, com diversos espíritos trajando jalecos verde-oliva, semelhantes aos utilizados por equipes de pesquisa e de laboratórios da Terra. O que nos saltou aos olhos
foi a absoluta limpeza do lugar, como se estivéssemos em local totalmente automatizado. Os espíritos não distinguiam nossa presença e, assim, alguns especialistas em ciência e tecnologia de nossa equipe puderam observar as técnicas e os esquemas lá empregados. À medida que adentrávamos o complexo, encontramos uma seção cheia de equipamentos que denotavam fazer parte de um laboratório de engenharia genética de grande porte. O imenso laboratório estava repleto de cientistas diversos, médicos, bioquímicos, geneticistas e outros dedicados ao estudo dos fatores referentes à constituição humana. No centro do salão, enorme máquina ligava-se a instrumentos delicados e visivelmente sofisticados. Então, vejam bem, nessas duas descrições, ambas encontram-se em dimensões sobrepostas, né, a locais que estão abaixo da crosta física terrestre. E por isso são classificadas pelos autores espíritas como subcrostais. Nós podemos perceber, por essas descrições, uma delas, o acesso se dava pelo mar e a outra pelo solo, né? Nós podemos perceber, principalmente na segunda descrição, que o espírito ser de evolução espiritual inferior não significa que não seja inteligente. Ao contrário, há prodigiosas inteligências voltadas para o mal, por diversos motivos que não vale a pena a gente se deter nisso. A maioria deles são traumas, né? Problemas que enfrentaram com determinada situação e resolveram se dedicar ao mal. Outros que acreditam que são envolvidos por espíritos mais perversos ainda e que acreditam estarem colaborando com a evolução da humanidade, enfim. Mas nenhum desses locais existem espíritos com evolução moral. O que prevalece ali é o objetivo material. Aqueles cientistas que ali estão, eles só se dedicam à evolução da matéria. Eles desprezam, nem conhecem, não dão valor à evolução espiritual. Então, isso não importa para eles. Bom, o próximo local que nós vamos descrever, ele está no que André Luiz denomina umbral inferior. Ele foi extraído do livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografia de Franciscano Xavier, em que a descrição denomina Colônia de Gregório, que é a seguinte: após a travessia de várias regiões, penetramos vasto domínio das sombras. A claridade solar era diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. As árvores não tinham folhagem vasta e os galhos, quase secos, pareciam braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados. O que mais contritava, porém, eram os apelos cortantes que provinham dos charcos. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio
Falavam em voz alta e gargalhadas, apresentando-se em trajes bizonhos, conduzindo apetrechos para lutar e ferir, denotando deploráveis condições de ignorância. À medida que avançamos, o ambiente parecia sufocar-nos. Chegamos à vastíssima aglomeração de vielas, onde rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente e, à medida que avançávamos, éramos observados com atitudes agressivas. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes e entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagem de arrepiar. Subimos com dificuldade a rua íngreme e, em pequeno planalto, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam impotentes, revestidos de claridade abraseada. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. O aspecto lembrava o das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente em que o escarlate exercia domínio. Grande era o movimento nas ruas, congregando vários grupos de criaturas em conversação, cujos diálogos se referiam quase todos à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com notas dominantes de desequilíbrio sentimental. Caminhamos atravessando compridos labirintos até que varamos lodosa muralha e, depois de avançarmos alguns passos, pavoroso quadro se abriu. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de um vulcão vivo alimentado pela dor humana, porque um turbilhão de vozes explodiam, ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Amontoavam-se como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. Réus da própria consciência, personalidades que alcançavam a sobrevivência sobre a ruína do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Agora nós vamos descrever uma colônia muitíssimo conhecida, que é a colônia Nosso Lar, que está localizada num umbral ou mediano, ou de mediano para superior. Essa colônia, a descrição pormenorizada dela se encontra no livro Nosso Lar e também no livro Cidade do Além, onde temos até um mapa ilustrativo das principais edificações da colônia, dos bairros, enfim. Aqueles que tiverem curiosidade, são os 2 livros do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa aqui é bem pequena, porque ela já é bastante conhecida. Deleitava-me contemplando os horizontes vastos e me impressionava, sobretudo, o aspecto da natureza. Uma melhorada cópia do que vemos no mundo encarnado, com cores mais harmoniosas e substâncias mais delicadas. O solo forrava-se de vegetação com grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície,
onde pousava a colônia, que possuía graciosos edifícios dispostos a espaços regulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores, à entrada destacando-se algumas casinhas cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali. Aves de plumagem multicolorida cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas que se erguiam dos edifícios. Vastas avenidas compunham o cenário da colônia, enfeitadas com árvores frondosas. O ar puro e a atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, sem, no entanto, haver sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas de pessoas que iam e vinham. No centro de uma praça maravilhosa, ostentando extensos jardins, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado por torres que se perdiam no céu. Essa praça foi o marco inicial do nascimento da colônia e ela é o ponto de convergência dos 6 ministérios que se compõem a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização. Havia também um bosque em floração maravilhosa, e entre margens bordadas de grama viçosa, bordada por flores azuis, corria um rio de grandes proporções. A corrente era tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste devido aos reflexos do firmamento, e bancos de caprichosos formatos nos convidavam ao descanso. Bem, então nós vimos aqui a descrição de 4 locais no mundo espiritual vinculados ao planeta Terra. Todos locais onde vivem espíritos imperfeitos, mas que, como eu disse no começo do estudo, dentro desta imperfeição há diferentes matizes. Então, nós vimos que esses espaços, eles se sobrepõem, essa dimensão do mundo espiritual, ela se sobrepõe aos planetas. 2 delas estavam sob uma dimensão sobreposta nas profundezas da Terra e 2 acima do que seria o solo terrestre. Né? Vimos que em cada uma delas a descrição do local é diverso. Né? Vimos na colônia de Gregório uma descrição que se assemelha àquela descrição de filme de suspense e terror, com aquelas árvores sem folhas, né? Aquele ambiente sombrio, aquelas coisas assim. Vimos, em contrapartida, a colônia Nosso Lar, que parecia o mundo dos sonhos saído dos filmes do Walt Disney. Né? E vimos 2 colônias onde a materialidade se sobrepunha à espiritualidade, né? Essas 2 subcrustais, onde uma era semelhante ao que nós conhecemos como o inferno, que é o inferno, ele é um pensamento, é uma imagem criada pelo pensamento coletivo de muitos séculos, cristalizado nessas imagens. E a pergunta primeira é: como esses mundos são construídos? Deus criou. Então, assim, num lugar a vegetação é escassa, o ambiente é horroroso, as aves são agorentas, e no outro é a profusão de cores, que Deus não criou nada disso. Todas essas cidades, tudo que ali existe, é criação da mente humana. Como criação da mente humana é a vida
que vivemos aqui como encarnados. Não foi Deus que criou o elevador, inventou a internet, criou as rotas viárias, marítimas, os aviões supersônicos. A mente, Deus nos deu os planetas no estado bruto. Ali, para lá foram enviados espíritos primitivos que, à medida que foram evoluindo, tanto intelectualmente como materialmente, foram construindo, dando condições de melhoria de vida material para os espíritos que ali abrigassem. Da mesma forma acontece com o mundo espiritual. O mundo espiritual, o fluido cósmico universal, que é o princípio material, que é uma matéria plástica e que ela se submete ao formato, o formato dessa matéria dada pelo pensamento, o pensamento daquelas pessoas é que compõe o cenário em que vivem. Pensamentos de sofrimento nunca vão construir imagens maravilhosas. Pensamentos de sofrimento são pensamentos sombrios, então as sombras são o que predomina no lugar. Por último, eu deixei por final um mundo que não está vinculado ao planeta Terra, é um mundo onde os espíritos já atingiram a perfeição. Ele está descrito no livro A Segunda Morte, que é um livro também pelo espírito André Luiz e Altino, uma psicografia do médium Ranieri. E o nome desta colônia chama-se Colônia O Portal do Sol. E convido para que prestem muita atenção nos detalhes dessa colônia onde vivem os espíritos puros. Senti que me elevava e que, flutuando, alcançávamos grande velocidade em direção ao infinito. Algum tempo depois, vimos na fímbria do horizonte imenso sol que lançava luzes de ouro à distância infinita. Seria algum sol cósmico? O caminho se estreitava ao mesmo tempo que a luz amarelo-ouro se desbordava como um rio de ouro líquido que se espraiava sob a margem do que na realidade era uma estrada e não um rio. Logo atingimos regiões próximas ao astro, que na realidade não era um astro, e sim um castelo de torres pontiagudas e douradas que se erguia para o alto crivado de janelas circulares ou talvez portas menores, por onde uma infinita quantidade de seres alados entravam como se fossem abelhas voltando para a colmeia. Ao invés de entrarmos pelas ogivas daquela colmeia espiritual, pousamos na porta de entrada que se abria para uma alameda bordada de flores luminosas de todas as cores. A alameda era atapetada de alguma coisa semelhante a gramas japonesas, mas de infinita delicadeza. Tudo no portal era dourado, que emitia raios de luminosidade aurífera, dando a impressão que o espaço estava impregnado de pó e espuma de ouro que flutuavam envolvendo tudo. Da entrada até chegar ao castelo, havia um imenso jardim, onde numerosos espíritos passeavam, alguns conversando, outros andando lado a lado, e usavam túnicas de colorido variado. Muitos tinham a mesma impregnação de ouro, outros não. Enormes eram as instalações. Surpreendia-me com a altura das salas e salões. E olhando mais detidamente para o teto, observei que era decorado com estranhos desenhos, mas era transparente
e se via além do céu estrelado. Ao mesmo tempo, via passar nesse céu levas e levas de criaturas aladas que cruzavam a caminho das estrelas. Apolônio, nosso instrutor, então esclareceu tratarem-se de espíritos que viajam pelo universo fiscalizando aspectos da obra de Deus. Quando um desses seres alados passou próximo de nós, semelhando-se a um enorme pássaro de asas luminosas e voo sereno, pude melhor observar e estarrecido percebi que era a figura de um ser com forma humana. O que antes pareciam minúsculas penas luminosas coloridas eram, na verdade, a irradiação desse ser, colorida em tons e cores de uma variedade jamais vista na Terra. A figura exibia a face de um anjo de extrema doçura, e atrás dele centenas de outros seres diáfanos o seguiam. Apolônio nos esclareceu que esses outros seres eram espíritos que seguiam aquele espírito superior num cortejo de trabalho. O anjo que singrava o céu com prodigiosas irradiações de luz multicolorida me assombrava, mas os outros que o seguiam, menores em tamanho e que viajavam de pé ou em posição vertical, não me impressionavam menos. Eram figuras cuja fisionomia se apresentava entre a feminina e a masculina. Seriam anjos, pensei. E mais uma vez Apolônio me esclareceu. Não, ainda não são anjos, mas caminham para a angelitude. Estão num estado intermediário entre o espírito comum e os anjos. Ainda me surpreendia com as explicações de Apolônio quando, assombrado, vi uma corrente imensa de imagens, cores e palavras que, como um rio, flutuavam suavemente no espaço. Ao mesmo tempo que aquela massa se avolumava, como se o rio se avolumasse, algumas imagens saltavam daquela massa e se projetavam para o alto. O que seria aquilo? Perguntei. E Apolônio respondeu: são pensamentos. Terão mais vida quanto mais intensa for a vibração que lhes deu seu emissor. Você nunca ouviu falar de palavras de vida eterna? Essas são palavras de vida eterna e foram pronunciadas por grandes almas como Jesus. Elas trazem em si o amor de seus criadores e desperta vida eterna em quem as recebe. As mentes situadas abaixo desse plano atraem para si alguns desses pensamentos como poderoso ímã e os assimilam quando há atração vibratória. A prece é um exemplo disso. Quando alguém ora e sua prece, pelos sentimentos superiores, o pensamento chega até aqui, são analisados, separados e atendidos conforme a necessidade. O mar de pensamentos era enorme, e descendo a uma zona mais baixa desse mar, de matéria ainda muito rarefeita, vimos por ali passarem muitos daqueles seres menores que antes havíamos observado como cortejo do anjo, e alguns outros espíritos de hierarquia superior a eles, e vimos que pensamentos semelhantes a flores e outros apenas em forma de imagem rodeavam-lhes a cabeça como mariposas à volta de globos luminosos. Bem, meus irmãos, o local onde habitam esses seres de evolução superior é tão luminoso como podemos perceber na descrição, que para o nosso viajante pareceu, a uma certa distância, ser um astro, um sol, uma estrela muito brilhante, radiando para o universo.
Assim são esses mundos. São verdadeiros faróis a iluminarem o caminho daqueles que ainda vivem na semi-escuridão, como nós. E como percebemos, por meio dessas descrições, muitas são as moradas na casa do Pai. Deus criou o universo. Os mundos no plano espiritual, habitados por desencarnados, são criações de suas mentes, assim como o mundo em que vivemos como encarnados. Para onde iremos? Em qual deles habitaremos após o nosso desencarne? É uma tarefa individual de aprimoramento moral e intelectual que nos elevará espiritualmente, porque certamente nós iremos habitar um local de acordo com nossa evolução espiritual. Por isso, a tarefa é individual. Espero que nós tenhamos podido trazer um pálido exemplo desses mundos, que aqueles que ficaram curiosos vão até a bibliografia, até essa literatura. A descrição é muitíssimo melhor do que essa pálida ideia que eu dei aqui para todos. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.